Nós temos falado sobre a glória de Deus, amados. Os céus manifestam a glória de Deus. Lamentavelmente, muitos descreem da existência de Deus e, pior ainda, descreem que Deus é a causa maior, que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas nada, segundo Pedro, veio a existir por acaso. Nada é obra do acaso. Dizem, afirmam, cientistas que não acreditam na existência de Deus, que esse universo é obra do acaso. Preferem crer na teoria do Big Bang, uma grande explosão, teoria. E é engraçado, interessante, que a ciência lida com fatos, não com teorias, não com fé, lidam com fatos. Mas não tendo fatos para defender a tese da não existência de Deus, preferem acreditar em teorias humanas, de um universo de milhões e milhões de anos, que do nada veio a existir e foi dando ordem às coisas. Mas é do conhecimento público, não só científico, que nada acontece da desordem para a ordem, mas sim da ordem para a desordem. Como o universo viria a existir do caos e as coisas entrariam em ordem? Da ordem acontece a desordem, mas a desordem não volta à ordem. O mesmo acontece com este universo. Mais interessante ainda é que os cientistas defensores do Big Bang, uma grande explosão, afirmam que esta é uma física desconhecida. Uma física desconhecida. Sabe o que isso significa para nós? Que cremos? Milagre. Milagre de Deus. Deus fez todas as coisas do nada. Deus pôs ordem a todas as coisas. E me chamou a atenção, não só a criação do universo, mas em particular, eu queria destacar hoje o Sol. O Sol. O Sol que nós vemos romanticamente como um astro luminoso que nos aquece, e nós dizemos: estou com calor, o sol está forte. Ou dizemos: estamos com frio porque o sol não nos aqueceu. O sol que bronzeia, o sol que nasce, o sol que se põe. Mas este é um olhar apenas romântico. O sol que ilumina o dia. Mas você já parou para pensar de fato no que é o sol? Uma estrela. Uma estrela. Das mais próximas de nós, que os telescópios agora, vasculhando o espaço, começam a desvendar alguns mistérios.
algumas coisas que os nossos olhos nus não podem ver. Você sabia que o Sol é uma das estrelas mais próximas de nós? Uma das estrelas mais próximas de nós. E que mesmo assim é considerada de quinta categoria. Ou seja, existem outras com maior nobreza, com maior valor, com maior intensidade. E mesmo assim, o sol é capaz de cegar uma pessoa. No seu fulgor, no seu esplendor, tal a força que ele exerce. Mesmo sendo uma estrela mais próxima de nós, a sua luz leva em torno de 8 minutos, quando o sol, você está sendo aquecido, 8 minutos até para que a luz chegasse até você. E mesmo sendo tão próximo, está a 1.400.000 quilômetros de distância da Terra. 1.400.000 quilômetros de distância. E sabia que ele é considerado minúsculo diante da grandeza de todo o universo? Há outras estrelas, meus amados, que são infinitamente maiores do que o Sol. Vou dar o nome para você que eu anotei aqui. Há uma estrela chamada Eta Carinae. Eta Carinae é 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Você pode compreender isto? 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Mas ainda, uma estrela ainda maior, Decagus. Decagus, 300 vezes maior do que Eta Carinae. 300 vezes maior. Mas ainda tem mais. VY Canis Majori, é um nome científico, por isso complicado. Preste atenção nisto. 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Você pode imaginar isso? Sua mente não é nem capaz. E por que, pastor, o senhor está dizendo? Porque tudo isto mostra a manifestação do poder de Deus. Hoje existem telescópios com infravermelho capaz de captar a densidade das estrelas do Sol. Ali dentro do Sol são 15 milhões de graus, gerando calor e luz, dia e noite. Já parou para pensar nisso? Um fogo ardente. Por esta razão, Einstein, procurando
descobrir a razão de tudo isso, desenvolveu a física quântica, e daí a bomba atômica. Tirou exatamente do conhecimento de como as coisas acontecem no universo, a trituração dos átomos. E criou então um poder destruidor. Ele inspirou-se no Sol, na criação de Deus. Agora, pense comigo. Se o Sol é o que nós estamos declarando para você, e é assim, fusão de átomos, quem fez isto? O acaso? A desordem colocou as coisas em ordem? Se ele estivesse um pouco além, nós morreríamos de frio. Se ele estivesse um pouco mais próximo, morreríamos de calor. O acaso fez isso? O Sol, por segundo, seria o mesmo que 1 milhão de bombas atômicas estivessem explodindo no mesmo instante, por segundo. Por segundo. Milhares de planetas como a Terra caberiam dentro do Sol. Milhares caberiam dentro do Sol. E a palavra de Deus é clara quando nos diz, Pedro, que os elementos ardendo se desfarão. Tudo isto é criação de Deus, amados. Tudo isto mostra a grandeza de Deus. Mas todas as coisas criadas por Deus chegarão ao fim. Procure ler o que escrevem os cientistas a respeito do universo. Eles são unânimes em concordar que tudo chega a um ponto de exaustão. Tudo chega ao fim. É evidente que por crer que o universo é obra do acaso, eles colocam bilhões de anos. Mas como já afirmei, eu não creio nisto pela palavra de Deus, nós não podemos crer nisto. O que nós cremos é que num momento, todas as coisas chegarão ao fim. E a Bíblia diz, na passagem de Pedro, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. 2 Pedro 3, o versículo 12. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Tudo chegará ao fim. Os céus e a terra passarão, diz a palavra do Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra passarão, tudo chegará ao fim. A tua vida chegará ao fim, mas chegará ao fim aqui na terra. Mas Deus não nos fez apenas para vivermos aqui, Deus nos fez para a eternidade. Deus nos fez para a eternidade, nós somos eternos. Todos somos eternos. A pergunta é esta: onde você vai passar a eternidade?
Onde você vai passar a eternidade? Há muita gente que não se preocupa com isso. Mas você tem que se preocupar. Porque esse Deus criador de céu e terra, das estrelas menores às maiores, tudo isso é para você chegar à conclusão que se o que Deus criou é grande, agora você imagine como é este Deus, quem Ele é. Ele não está em algum lugar do universo. Ele está acima de tudo e acima de todos. A palavra do Senhor nos diz, e eu quero destacar aqui alguns textos com você. Joel no capítulo 3, o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: o sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. Profeticamente, Joel, no Velho Testamento, ele está falando sobre o que acontecerá. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. Deus conhece as estrelas pelo nome. Mais do que isso, em Apocalipse, capítulo 8, verso 12. Apocalipse 8, 12, a palavra do Senhor diz: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Deus não está falando sobre obra do acaso. O que você precisa é acreditar na palavra de Deus, que diz que uma parte do sol, da lua, da terra escurecerão. Apocalipse 21, verso 23. Agora já falando de novos céus e nova terra. Não desta terra, não deste céu. Mas além de tudo isto, coisas infinitas que a nossa mente não é capaz de perceber, e que os cientistas já admitem que não é apenas universo, mas multi-universo, multiverso. Eles já admitem, existem mundos que a ciência não é capaz de desvendar. Tudo isso que você pode ver é onde os telescópios conseguem chegar, com laser e tudo mais, no tamanho de ônibus circulando o universo, para mostrar para você um pouco da glória do Deus que nós servimos, do Deus que nós adoramos. E João, no Apocalipse, ele diz, no capítulo 21, verso 23, esta cidade que Deus tem preparado para aqueles que acreditam, para aqueles que creem, a cidade não precisa de sol. A cidade não precisa de sol. A cidade não precisa de lua para brilhar sobre ela. Pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. O que nós podemos ver é um pouco da glória de Deus. Tudo obra das suas mãos. A obra do artista mostra quem é o artista. O que nós vemos é obra de Deus. Obra das mãos de Deus.
mas um dia nós estaremos com Ele. Nós não veremos um pouco da sua glória, nós o veremos como Ele é. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é Jesus Cristo. Ele é a sua lâmpada, é Ele que ilumina. É por isso que Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. O Cordeiro é a sua lâmpada. E por último, Mateus capítulo 13, verso 43. A palavra do Senhor nos diz assim: Então, os justos brilharão como o sol. Os justos, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo, porque creram que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem e que habitou entre nós, e como diz a palavra de Deus, nós vimos a sua glória como a glória do Pai. Ele mesmo diz: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Está se referindo a cada um de vocês que crerem nele. Os justos brilharão como o sol na glória do Pai. Não há palavra de maior esperança do que esta. Tudo isso um dia vai desaparecer, como pelas águas do dilúvio, no passado aconteceu. Agora pelo fogo, destruição. A ciência já comprova isso. Tudo um dia chegará ao fim. Mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça de Deus. É para você, querido. É para você. Basta acreditar. Basta acreditar. Nossa vida é passageira, é efêmera, é transitória. A gente passa rapidamente. Mas aqueles que confiam em Deus permanecerão para sempre. Fiquei impressionado quando eu estava vendo os cientistas dizendo assim: olha que coisa, este sol com todo o seu fulgor, ele vai apagar um dia e vai se tornar num dos mais poderosos brilhantes que jamais foi visto por ser humano algum. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse? Que nós caminharemos em ruas de ouro, portais de pedras preciosas, porque a glória de Deus é maior do que tudo que nós podemos imaginar. Oh Deus tremendo, oh Deus grande, oh Deus poderoso, o seu nome é Jeová. Jeová Jireh, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que transforma as nossas vidas. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor, todo-poderoso, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua glória é grande, o seu poder é infinito, e Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, sendo tão grande, o Senhor se importa comigo. O Senhor se importa com cada pessoa que aqui está.
independente dos seus deslizes, dos seus fracassos. O Senhor as ama profundamente, a ponto de mandar o seu Filho para morrer naquela cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. E perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa-nos por não entendermos a grandiosidade do teu poder. Que a palavra possa penetrar no mais profundo de cada coração. É a oração que te fazemos em nome de Jesus.